Pessoal, a Prefeitura de Maringá vai gastar R$ 4.119.451,40 por inexigibilidade referente à aquisição de material didático com o tema raciocínio lógico, preparando para o futuro, desenvolvendo habilidades lógicas e competências socioemocionais, incluindo a orientação pedagógica dos professores que atuarão nesse projeto. O objetivo, segundo o edital, é a excelência de proficiência em raciocínio lógico e habilidades cognitivas dos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil 4 e 5 das Escolas Municipais de Ensino Fundamental do 1º ao 4º ano e da Educação de Jovens e Adultos UEJA das Escolas Municipais de Ensino Fundamental durante o ano letivo de 2023. A Prefeitura argumenta que esse método é exclusivo, inclusive com registro de exclusividade pela Câmara Brasileira do Livro. Não há, todavia, nenhum registro desse método perante a comunidade acadêmica, não havendo nenhum estudo científico garantindo a qualidade e a eficácia desse método. Os palestrantes que irão ministrar a orientação pedagógica não têm artigos científicos publicados em revistas especializadas referentes a esse tema. Então, eu vou começar com o Kim Rafael. A Prefeitura, por inexigibilidade, vai comprar R$ 4 milhões nesse livro didático em que foi apontado pelos profissionais ali da educação. O que me chama a atenção é que quando você pega o método, que é o Upper Mind, você vai procurar com um pouco mais de afinco esse método, essa escola que, segundo a Prefeitura, fez vários estudos, era o único que conglomerava tudo, não existe sequer uma citação em revista científica, em entidade de classe. O município não colocou isso dentro lá do documento de inexigibilidade, lembrando que aqui não tem nada de errado, é algo exclusivo, tá? Isso está avalizado pela Câmara Brasileira do Livro, mas não tem também sequer um artigo científico que fala assim, esse método é eficaz, esse método é bom, pode comprar, que isso aí já tem avalizado. E muito me remeteu, Kim Rafael, à época da pandemia, em que o prefeito ele falava, ciência, não vamos comprar, por exemplo, cloroquina, vamos comprar vacina porque a comunidade acadêmica, a comunidade científica falava que o que traria eficácia não seria cloroquina, seria a vacina. Aqui nesse caso, zero comprovação da eficácia desse método. É a cloroquina educacional da gestão Ulisses Maia? Ô, Vitor, pois eu acho interessante, apesar, né, de eu concordar com esse tipo de iniciativa do poder público, porque tem algumas questões relacionadas ao raciocínio, né, à inteligência emocional, à inteligência financeira, que precisam ser conversado aí no mundo acadêmico, tem que ser estudado um pouco mais, dar mais estrutura para esse tipo de disciplinas, enfim, e que possa tirar, né, o analfabetismo aí funcional, porque muitas pessoas acabam lendo um texto e não conseguindo entender o que o texto realmente diz. Então, acho que isso talvez seja uma preocupação interessante da Prefeitura, né? Por mais ali que é um valor considerável, são 4 milhões em livros, mas o que a gente vai ver, né, o resultado disso é mais para frente, de como vai ser aplicada essa metodologia, como que será realmente distribuído esses livros didáticos. Não porque eu não pego bem no quesito que não exista, né, essa questão de estudos científicos e tal, mas eu até louvo pela iniciativa de questões relacionadas aí a que não está na estrutura, né? Por quê? Porque como eu falei, escolas não ensinam a inteligência emocional, o raciocínio lógico, enfim, não ensinam. Tem algumas partes sim de alguns livros, tipo de matemática, etc., mas não a fundo como deve ser. E a sociedade precisa disso. Como eu disse, né, mais para frente nós vamos ver o resultado disso tudo, a metodologia aplicada, como que será distribuído esses livros. E, claro, a gente vai ficar em atenção. Mas a iniciativa é boa. Eu acho que dá para dar um voto de confiança à Prefeitura, buscando alternativas aí para melhorar cada vez mais esse feeling, né, dos alunos. Ô, Ângelo, o que chama atenção, e ressalto, não tem nada de errado na licitação. O que a gente questiona nesse momento é a inexigibilidade para um método que não tem uma comprovação. Essa que é a verdade. Por exemplo, eu vou até citar aqui, eu fui atrás de outras escolas, por exemplo, Kumon. Kumon, você tem uma enxurrada de artigos falando sobre a questão de raciocínio lógico, de tudo isso. É um método que já foi passado por duplo cego, por revisão de pares, tudo isso, e tem uma comprovação e tem vamos colocar, estudos que falam sobre a eficácia ou não do método que lá é utilizado. Esse daqui
Rigon, a gente não tem absolutamente nada descrito na comunidade acadêmica. E daí, o que me chama a atenção e o que eu queria questionar para você é, se não tem se a Secretaria de Educação fala que é o único que supre as demandas do município, esse é o único método que supre a ponto de pegar por INEX, por pegar por exclusividade a questão ali, qual seria o critério da Secretaria de Educação? Porque ciência aparentemente não é. Pois é, falando nisso, ela mudou tanto a secretaria que eu não sei quem que é o titular no momento, eu não consigo me lembrar. Você deu no seu... Eu sei que eu dei, mas não consigo Nayara lembrar. Caruso. Eu preciso entrar nesse Upper Mind aqui para poder... Porque diz que o Upper Mind é uma academia do cérebro. O meu cérebro não está lembrando o nome do secretário, do titular, ué. Então, de repente, pode até abrir a cabeça. Jogar o cérebro de xadrez alguns secretários e assessores do prefeito, inclusive, né? Vai que funciona o método, né? Bem, é de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Também concordo com você, essa questão de inegibilidade tem que ser bem explicada. Para você gastar 4 milhões sem explicar por que não fez concorrência, explica certinho. Deve estar em algum lugar. O ideal seria colocar para a população de uma forma geral. Eu creio que a questão da estratégia da educação em Maringá, ela não difere muito do Brasil, né? Não só pelo número de pessoas que passaram por ela, mas por fazer esse tipo de coisa. Não é isso que a população quer. O Vitor tem total razão. Se tivesse um mínimo de base, olha, estamos fazendo isso por conta disso. Não. Simplesmente vão gastar 4 milhões sem maiores explicações. Pode ser coisa interna lá deles, explica para a turminha que está comandando a secretaria, mas o importante é explicar para quem vai pagar. E o que está acontecendo, isso é lógico, é normal, basta ter tempo e ir lá contar. O que tem de inexigibilidade nessa administração é coisa de ficar assustado.